Aqueles a quem eu vi, aqueles a quem não vi, não saudei. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que bom estarmos aqui nesta manhã, para participar deste momento de comunhão. Domingo passado eu preguei numa igreja, e ali nós estávamos falando a respeito da família. E eu destaquei ali a importância da mesa em casa. A mesa não é apenas um lugar de refeição. A mesa é um lugar de comunhão. Portanto, a mesa é lugar de conversarmos e tratarmos de assuntos que edificam as nossas vidas. E, num gesto de comunhão, hoje reiniciamos nossos estudos. A escola dominical não parou, mas os estudos nós suspendemos. E estamos reiniciando hoje. E para inaugurar esse reinício, nós fazemos sempre esse café da manhã, em que realmente demonstra, é uma oportunidade de expressarmos a nossa comunhão. E este cântico, ele expressa realmente a vontade de Deus, né? Que sejamos prontos a servir uns aos outros, em amor e em comunhão. E a presença do Senhor, o Espírito do Senhor flui no meio desta comunhão. Meus amados, já terminando este módulo do nosso estudo, que é a jornada do discipulado, hoje é a penúltima lição, nós vamos falar sobre a oração do discípulo. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Mesmo assentados, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desse texto da Palavra de Deus, que é o texto básico do nosso estudo nesta manhã. Diz a Palavra de Deus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes mesmo que peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando se fala em oração, a gente tem percebido e visto que a oração muitas vezes tem sido pretexto para atrair pessoas, para participarem de um grande evento ou de serem recompensadas por aquilo que fazem. Tem-se um conceito muito errado de que a oração ela é como se fosse palavras mágicas em que alterariam e mudariam repentinamente as nossas vidas. Usa-se a oração como forma de pressionar a Deus, colocando Deus contra a parede através da oração. Impor a Deus as nossas vontades.
colocando sobre Deus a obrigação de nos abençoar. A oração, meus amados, é muito mais do que um simples ou mero ritual religioso, uma prática que a gente faz em ocasiões, na ocasião do culto, na ocasião do culto doméstico ou na ocasião das refeições. A oração é muito mais do que simplesmente situações ocasionais. A situação, na verdade, é um elemento fundamental na vida do crente, na vida do discípulo. Ela não é apenas e simplesmente um meio de comunicação, como nós às vezes aprendemos, essa também, mas não é simplesmente um meio de comunicação, mas ela é também uma expressão de dependência de Deus, é uma expressão de adoração, é uma expressão de submissão à vontade divina. Quando nós elevamos a Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades, nós também temos que estar dispostos a submeter a vontade de Deus. De repente, a vontade de Deus não é aquela que não é a nossa vontade. E Jesus, através desse texto, ensina como deve ser uma oração autêntica. E a oração que Jesus ensinou, muito conhecida como a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, ela é um modelo que vai muito além de formalidades. Ela aborda, acima de tudo, o nosso relacionamento com Deus. E nesse estudo de hoje, nós vamos explorar 3 aspectos da oração. De uma oração deve ter o discípulo, deve ter o crente. E cada aspecto deles vai mostrar a maneira de como a oração nos conecta com Deus, e ela forma também uma unidade em que define a vida de oração do discípulo. O primeiro aspecto é que a oração do discípulo ela é sincera. A verdadeira oração, ela nasce, ela brota, ela surge de um coração verdadeiro, de um coração genuíno. Não é uma busca por reconhecimento pessoal, não é uma busca por um reconhecimento do homem. E Jesus começa, esse texto já começa a ensinar com um alerta. Quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas ou na esquina das ruas para serem vistos por outros homens, por outras pessoas. A verdadeira oração, meus irmãos, ela não é uma exposição pública. Nós não temos que orar para mostrar para as pessoas que a gente sabe orar. E Jesus já começa alertando contra esse tipo de orações feitas para serem vistas pelos outros. Era assim que os fariseus faziam. Eles faziam aquelas orações bonitas, rebuscadas, como forma de expressar a sua santidade, a sua religiosidade. A oração, na verdade, não é isso. A oração não é uma performance religiosa, mas é uma prática que demonstra a nossa comunhão com Deus. O nível de intimidade que nós temos com Deus. E o discípulo, ele deve sim evitar fazer uma oração que venha fazer a sua autopromoção. E venha colocá-lo no centro de todas as coisas. Uma oração que venha demonstrar que ele é o cara, que ele é o bambambam, que ele é o muito religioso, que ele é o muito crente.
palavra de Deus, e Jesus ensina através da sua palavra que a oração deve ser feita em secreto, no quarto, onde o discípulo tem um encontro íntimo com o Senhor. Essa imagem do quarto, meus amados, não é apenas, ela não é vista de forma literal, mas simbólica. Ela representa que o espaço interior onde nós devemos nos encontrar com Deus. E ali a gente demonstrar que, do jeito que somos, com os nossos corações abertos, é um lugar onde não há plateia, apenas você e Deus. Apenas você e Deus, apenas você e o Pai, se conectando de maneira profunda, de maneira clara e transparente. Não é a oração aqui, não é para você convencer as outras pessoas da sua espiritualidade, mas de aproximar de Deus com um coração puro, um coração sem hipocrisia. Por isso é que é inseparado. Não que esteja errado você estar no seu quarto orando, mas não é um ensino literal. Está falando aqui de intimidade. Sua oração flui com honestidade quando você abre o coração para o Senhor. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de um dos meus filhos, quando tinha terminado o relacionamento, e eu ouvindo no meu quarto uma oração assim, bem profunda, fui ver meu filho sentado na cama ali, conversando com Deus, como se ele estivesse conversando com um amigo, na maior intimidade com Deus, e ele colocando diante de Deus o seu abatimento, a sua tristeza, com sinceridade de coração. É isso que Deus quer de nós. Quer que a gente se abra diante dele, abra os nossos corações. Aproveite essa intimidade, seja íntimo com ele, expressando ele as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Essa expressão em seu quarto, em secreto, Deus te ouvirá, é exatamente esse nível de intimidade que nós devemos ter com Deus. Não uma oração em que a gente vai simplesmente expor publicamente. E nem sempre nós somos sinceros quando estamos no público. Nós queremos mostrar aquilo que a gente de fato não é. E no secreto a gente abre o coração com Deus. A promessa de Deus é que Ele vê o que se faz em secreto e recompensa abertamente. Está aqui em Mateus, no capítulo 6, no verso 5. Essa recompensa, meus amados, não deve ser entendida apenas como vitórias materiais. E normalmente é isso que a gente vê nas mensagens, né? E só a recompensa que nós vamos ter é que nós vamos ser bem-sucedidos nos nossos investimentos, naquilo que a gente tem pleiteado em bens materiais. Mas é uma resposta amorosa de Deus ao coração sincero. É Deus olhando para a sinceridade do coração. É isso que é a recompensa. É a resposta positiva de Deus. Trazendo paz, trazendo entendimento, discernimento dos nossos corações. Isso traz também esclarecimento de uma decisão difícil que às vezes a gente tem que tomar. É dessa forma que Deus fala com a gente. Às vezes, no momento de dificuldade, de tempestades. Nesses momentos, Deus traz alívio aos nossos corações. O discípulo deve entender que a oração é uma questão de coração e não de aparência. É aquilo que que flui do nosso coração. É isso que Deus espera de nós. Irmãos, é como a relação de um filho com o pai. Quando o nosso filho pede alguma coisa para a gente, ele pede do seu coração. Essa é a relação da oração do discípulo
com o Senhor. A recompensa de Deus não é uma recompensa necessariamente material, mas a resposta dele é a sinceridade do coração, que pode se manifestar em paz, em sabedoria ou direção espiritual. Muitas vezes a gente não entende a resposta de Deus, porque não temos essa intimidade com Deus. Quando nós temos essa intimidade, nós vamos receber a resposta de Deus, qualquer que seja. Sim, não, espere. Isso expressa o grau de intimidade que nós temos com Deus. A oração sincera é um reflexo da integridade espiritual do discípulo. Quando oramos sem hipocrisia, nós praticamos também a humildade, reconhecendo que nós não precisamos impressionar a Deus ou aos outros. Quando eu estou orando em secreto, eu não quero impressionar as outras pessoas, eu estou falando do que vem no meu coração. Esse princípio se estende, meus amados, muito além na oração, influenciando como nós vivemos a nossa fé no nosso dia a dia. Um discípulo que ora com sinceridade também vai viver uma vida de humildade, porque ele submete à vontade do Pai. Ele não coloca diante de Deus as suas necessidades de forma arrogante. Ele rejeita a tentativa de parecer mais espiritual do que realmente é quando ele expressa essa humildade. A oração se torna um espelho que revela quem somos diante de Deus e nos desafia a buscar e crescer em verdade. Quando a oração é sincera, nós temos um coração desarmado diante de Deus, um coração transparente diante de Deus. Nós, mais uma vez, quero salientar que nós não queremos impressionar o outro, mas nos humilhar diante da presença de Deus. Um outro aspecto da oração do discípulo é que ela é uma oração simples. A simplicidade de uma oração é uma marca de confiança, da confiança que nós temos em Deus. Jesus adverte contra orações longas e vazias, em que as palavras se tornam uma repetição sem significado real. Mateus 6, versículo 7 diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar não serão ouvidos. Meus queridos, de forma alguma, vem falar a respeito da perseverança na oração. Nós vemos o exemplo de Ana. Ana foi dia após dia no templo orar ao Senhor. E ali ela buscava de Deus uma resposta, né, aos seus pedidos. De forma nenhuma fala a respeito da perseverança na oração. A oração do discípulo não precisa ser elaborada ou cheia de frases bonitas, mas deve ser simples e direta. Às vezes, na tentativa de impressionar, né, as pessoas, nós queremos usar de palavras rebuscadas. Não há necessidade disso. Deus não está impressionado com a qualidade, a quantidade de palavras bonitas, mas com a sinceridade e a profundidade da oração. Deus está olhando no nosso íntimo, no nosso íntimo. Como eu disse, as vãs repetições que Jesus critica aqui, não são as orações persistentes, ou de perseverantes, ou repetidas com fé, como a oração de Ana, quando ela vai lá em 1 Samuel, quando ela vai ao templo buscar do Senhor, ela desejava tanto ter um filho. Ou a insistência do amigo da parábola de Lucas, em que o amigo buscava, né, a cura,
mas a palavra refletida sem reflexão ou significado. Por exemplo, frases repetidas, decoradas, sem pensar no que elas representam, pode transformar a oração em um exercício mecânico distante de Deus. Ou seja, reza, né? Rezas elaboradas e que não tem sentido algum, não é algo que expressa a profundidade do coração. O que Deus quer de fato é a simplicidade, a maneira clara de falar com Deus, a maneira simples de falarmos com Deus, como se estivesse falando de fato com um amigo. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Às vezes nós falamos tantas coisas para um amigo, não que seja errado a gente ter um amigo que a gente possa confidenciar, mas nós podemos falar muito mais para o Senhor Jesus, com o coração claro, quebrantado, diante de Deus. Deus, na verdade, já conhece as nossas necessidades, antes mesmo que as peçamos. Mas então, por que a gente pede a Deus, se Deus já sabe que precisamos? A oração, na verdade, ela não é simplesmente para informar a Deus, mas para demonstrar a nossa dependência do Pai. É por isso que a gente ora. Deus já sabe de tudo que a gente precisa, antes mesmo da gente pedir. Mas quando a gente pede ao Senhor, nós estamos demonstrando, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Quando a gente apresenta diante de Deus as nossas necessidades, nós estamos colocando diante dele a nossa dependência. E a oração, na verdade, é a maneira certa de alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus. Deus já conhece as nossas orações. E à medida que oramos, Deus vai alinhando a nossa vontade à sua própria vontade. E é por isso que muitas vezes nós nos sentimos conformados quando Deus responde não. Porque nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus. E certamente essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Quando nós temos esse entendimento de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o não de Deus é a resposta que nós recebemos com muita alegria, porque sabemos que essa é a vontade de Deus. Eu queria que você pensasse agora como uma criança que pede algo ao pai, sabendo que ele já entende das suas necessidades. Olha, você que é pai, quando o filho te pede algo que é necessário para ele, você não vai dar aquilo para ele. E ele sabe, e o filho sabe que você não vai negar, porque essa é a necessidade dele. E você já sabia a necessidade. A simplicidade da oração permite que a comunicação seja mais genuína e menos contaminada por palavras vazias ou preocupações com a imagem que queremos passar para os outros. Existem muitas pessoas que têm dificuldade em orar em público, exatamente porque têm medo de errar, né? Medo de não saber o que vai falar, ou não saber falar palavras bonitas. Tem pessoas que têm constrangimento de orar em público. E é preciso entender que a nossa oração não é para impressionar os outros. É por isso que precisamos, o discípulo, um aspecto da oração do discípulo é que seja uma oração simples, sem necessidade de ter palavras bonitas ou rebuscadas. O outro aspecto da oração do discípulo é que ela é submissa à vontade de Deus. Quando nós oramos, não é objetivo, não é propósito nosso colocar Deus contra a parede. Mesmo porque nós não temos capacidade e poder para isso. Mas nos submeter, sim, à vontade de Deus, porque a oração do discípulo alcança sua plenitude quando ela reflete a submissão à vontade de Deus.
E aqui na oração modelo em que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele fala: que seja feito a tua vontade. Sempre, meus irmãos, é a vontade de Deus que vai prevalecer. Precisamos entender na oração a soberania de Deus. E Jesus já ensina essa oração com estímulo ao alinhamento com os propósitos de Deus, antes mesmo de apresentar os pedidos pessoais. Quando diz: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, nós já estamos colocando, dizendo que a vontade nossa está alinhada à vontade dele. E não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. E ela começa com o reconhecimento da santidade e a majestade de Deus, dizendo: santificado seja o teu nome, nos colocando numa postura de adoradores, colocando numa postura de reverência, entendendo que a oração não é um simples pedido de coisas, mas uma oportunidade de reconhecer a grandeza de Deus. É um aspecto singular na oração, é a adoração. É nos colocarmos na posição de adoradores, reconhecendo que Deus é o alvo da nossa adoração. E esse ato de louvor nos coloca no lugar certo, lugar de adoradores, de como criaturas do Criador diante do Pai. O nosso papel é adorar a Deus antes de repetir algo. Isso nos ajuda a lembrar que Ele é soberano, que Ele é digno de toda a glória, independente de toda e qualquer situação. A oração, esse aspecto da oração, nos coloca no papel de adoradores. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O discípulo agora deve buscar o cumprimento da vontade de Deus na terra, assim como é feita no céu. A oração do discípulo não é apenas um pedido pessoal, mas deve estar alinhando a sua vida, os nossos desejos, a vontade claramente e soberana de Deus. Essa oração submissa, a oração que nos posiciona diante de Deus como filhos, dispostos a receber aquilo que o Senhor responder para as nossas vidas. O discípulo que ora desse jeito, ele está disposto a abrir mão dos seus próprios desejos. É a vontade de Deus. Vontade soberana de Deus. Ele confia nessa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Lá em Romanos 12, versículo 2 diz que quando orar por uma oportunidade de trabalho, fala a respeito dessa vontade perfeita de Deus, né? E isso quer dizer o seguinte: quando a gente ora pela oportunidade de trabalho, nós podemos pedir a Deus que abra as portas, mas também que a sua vontade prevaleça, mesmo que o resultado não seja aquilo que a gente espera. Isso é submeter à vontade de Deus. Ainda que a resposta seja não, a gente precisa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Submissão e confiança na resposta de Deus. Ao orar, o discípulo reconhece que a resposta de Deus pode não ser a que ele esperava, mas deve ser aceita com confiança, assim como Jesus fez no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça como tu queres, faça a tua vontade. O Filho, Jesus, foi submisso à vontade de Deus. A oração do discípulo é uma expressão de que ele confia na soberania de Deus e ele sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. Quando isso está alinhado com a vontade de Deus.
nós precisamos entender sempre isso, que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Ainda que no primeiro momento a gente não compreenda, a gente não entenda, a gente precisa ter essa certeza, porque sendo Deus soberano, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Já concluindo, meus amados, a oração do discípulo, ela deve ser sincera, ela deve ser simples e ela tem que ser submissa. Esses três aspectos são interligados e se fortalecem mutuamente. Ou seja, eles formam um bloco, uma coluna. Uma oração sincera, ela surge da simplicidade, pois ela não é sobre a própria pessoa, ela não é aquilo que a gente quer mostrar aos outros, mas sobre o que estamos compartilhando com Deus. E à medida que oramos com sinceridade, com simplicidade, nossa oração se torna mais submissa à vontade de Deus, buscando o reino de Deus, buscando a vontade de Deus, buscando a justiça de Deus para as nossas vidas. Como discípulos, nós somos chamados a viver uma vida de oração que reflita um coração que busca intimidade com Deus, confia em Deus e aceita e confia na soberania de Deus. Quando nós oramos desta forma, nós vamos obter de Deus, nós vamos receber a vontade de Deus com alegria no nosso coração. Nós não vamos orar apenas com palavras, mas na prática, tendo uma vida de oração de prática. A oração, nesse sentido, torna-se uma poderosa ferramenta de transformação, tanto pessoal quanto comunitária. À medida que a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, a vontade de Deus, as nossas vontades, teremos a resposta às nossas orações. E que, de fato, meus amados, tenhamos no coração discípulo, esses três aspectos da oração: simplicidade, sinceridade e submissão. Deus nos abençoe.